Parte 1. Prólogo. Saindo da escuridão. Nas profundezas esquecidas da cidade, onde o eco é o único habitante, vivia um rato astuto que conhecia cada fresta daquele labirinto úmido. Certo dia, atraído por um cheiro incomum, ele se aproximou de um grande duto principal. Foi quando ouviu um rugido, abafado que estremecia as paredes de concreto. Ao olhar para o fundo do túnel, seus bigodes tremeram. Não era apenas água. Uma onda colossal de detritos, restos de comida podre e plásticos avançava em volta em um líquido espesso e escuro. Era uma avalanche de sujeira vindo do mundo de cima. Ele tentou correr, mas suas patas minúsculas não eram páreo para a velocidade da correnteza. O pânico subia junto com o nível da água, até que seus olhos brilharam ao ver um objeto inusitado preso em uma fenda. Um car... um carrinho de brinquedo de plásticos. Sem hesitar, ele saltou para dentro da cabine colorida. À frente, o túnel terminava em uma queda íngreme. Uma descida que ele conhecia bem de suas explorações, mas que nunca havia encarado daquela forma. Com um graveto que flutuava ao lado, ele o usou como leme, empurrando-o para o abismo. O, o carrinho despencou. Enquanto surfava naquela sopa de poluição, o rato observava, horrorizado, a quantidade de lixo que o ser humano descartava. Mas não havia tempo para lamentar. O carro ganhava velocidade, saltando sobre as ondas de detritos. Lá no fundo, um ponto branco surgiu. A cada segundo, a luz ficava mais intensa, ofuscando seus olhos. Acostumados às trevas, com um último solavanco e um frio na barriga, ele finalmente atravessou o portal de luz. Parte 2. O Grande Parque. Ao atravessar a luz, o impacto foi brutal. O rato observava horrorizado. O duto cuspir veneno na terra. O medo em seus olhos transformou-se em brasas de puro ódio. Ele jurou destruir a raiz daquele mal. A colossal usina que rasgava o horizonte com suas chaminés negras. Ignorando o cansaço, ele iniciou sua marcha. Mas o caminho era traiçoeiro. Ao chegar aos limites do Parque Central, o cenário mudava drasticamente. Onde deveria haver vida, ele encontrou uma árvore morta e um tapete infinito de folhas secas que escondiam perigos mortais. Foi então que ele ouviu o maior pesadelo de qualquer rato. Um gato, o predador supremo, espreitava de longe, movendo-se de fininho. O pequeno herói tentava ser invisível, mas a situação só piorava. Ao olhar para cima, uma nova ameaça. Um pássaro de bico longo, garras afiadas, o monitorava do alto. Sob suas patas, uma sombra estranha já observava há algum tempo, mas de repente, uma sombra ainda maior cobriu todo o chão, paralisando-o com o tempo. Parte 3. O destino de Júlia. Ele estava apavorado, porque sabia exatamente o que estava ali. Ao se virar, deu de cara com uma garota. O pequeno roedor ficou paralisado, esperando que ela gritasse enquanto o gato avançava. Mas o que aconteceu foi surpreendente. Ela segurava uma gaiola de transporte e, com rapidez, pegou o gato, que mal cabia ali dentro, e o trancou. O rato entendeu o que viria a seguir e tentou correr, mas um cachorro bloqueou sua passagem. A garota o alcançou e, com cuidado, mas firmeza, também o colocou na gaiola. Tudo o que ele podia fazer era olhar para a usina, que ficava cada vez mais distante, conforme a garota caminhava na direção oposta. O coração do rato apertou. Ele estava sendo levado para longe de sua missão. O medo aumentava.
pois o gato ainda estava ali, ao seu lado, encarando-o. No caminho, a garota parou para conversar com um homem, alto chamado Dick. Eles falavam sobre o pai dela, dizendo que ele trabalhava demais e quase não tinha tempo para vê-la. Julia e Dick entraram em um carro e levaram o rato junto. Durante a viagem, ele observava tudo, tentando entender quem seria esse pai tão ocupado. O carro finalmente parou diante de uma mansão luxuosa. Ao entrarem, Julia subiu direto para o quarto e abriu a gaiola. Para surpresa do rato, o gato não atacou. Ele apenas saiu andando calmamente e se acomodou em um monte de almofadas caras. O rato, percebendo a janela aberta, correu até a beirada. Lá embaixo, um carro de luxo encostava na entrada e dele saía um homem vestido uma roupa muito familiar. Parte 4. O plano de Félix. Ao olhar pela janela, o rato percebeu algo terrível. O pai de Júlia era, na verdade, um funcionário da usina. Antes que pudesse processar a informação, ele ouviu a porta se fechar. Era Júlia. Ela chorava e murmurava que seu pai havia se trancado no porão novamente. O rato, desconfiado, correu em direção à porta, mas com um único salto, o gato, que antes parecia sereno, parou à sua frente com um olhar irritado. Você não pode sair desse quarto, disse o gato. Por quê? Questionou o rato. O gato apenas estreitou os olhos e falou: Você não vai querer descobrir. Se quiser sair, saia, mas eu não me responsabilizo pelo que acontecer. Júlia, com o rosto banhado em lágrimas, se levantou e agarrou o rato. Agora você precisa ficar na gaiola, disse ela, falando sozinha enquanto trancava. Todo dia cedo, um animalzinho da minha coleção some. Eu não quero que você suma também. O rato foi trancado junto com o gato Félix. Assim que ficaram a sós, o rato perguntou por que ele recusou a ser trancado. Félix suspirou. Você viu que o pai dela é da usina, não viu? Ele pega os animais dela durante a noite e os leva para o porão. Nenhum deles jamais voltou. Félix então decidiu: Vou ajudar você a acabar com aquela usina. Em troca, você me ajuda a sair daqui com a Júlia. O pai dela disse que, que a levaria para o porão para fazer experimentos. Eu não sou maldoso a ponto de deixá-la aqui. Enquanto planejavam a fuga, uma figura conhecida pousou na janela. Parte 5. O segredo de Roger. Era um abutre que estava resmungando na janela. Não acredito que segui vocês do parque até aqui para nada, reclamou a ave. Achei que teriam uma carcaça fresca para jantar hoje, mas tudo o que vejo é uma cena de amizade ridícula. Seguindo as instruções do rato, o abutre conseguiu derrubar a galhola e abrir a trava. Assim que Júlia adormeceu, a dupla se esgueirou até o porão. No momento que entravam, Júlia apareceu e os seguiu. Lá embaixo, o rato se surpreendeu com uma sala cheia de computadores e viu que o pai de Júlia, Roger, mantinha ali 3 dos animais sumidos. Júlia gritou: Por que meus outros animaizinhos estão aqui? Roger tentou explicar que os outros haviam sido soltos, mas o rato aproveitou a distração e leu a tela do computador. Prezado Roger, você está demitido da corporação por não aceitar nossos ideais. O rato percebeu o erro.
o pai de Júlia, também estava contra a empresa. Expli- Explicou ele a Félix, explicou ele a Félix, ele é o médico da corporação, não ia feri-la. Decididos a seguir a missão original, eles partiram para o portão, onde encontraram o abutre e o cachorro Rick brigando. Félix explicou o novo plano e os quatro seguiram pela estrada em direção à usina. Parte 6. O caminho da usina. Enquanto seguiam a estrada, viam árvores secas e com um tom de morte. Ao chegarem na rodovia, o abutre provocou: Como vocês vão passar aqui, patetas? O rato sugeriu que o abutre distraísse o motorista e eles conseguiram entrar em um caminhão que, que descobriam ser de gado e viajaram até a cidade industrial. Ao chegarem, o cenário era desolador, plástico por todos os lados e fumaça. De repente, o rato desapareceu. Ele se viu em um lugar cheio de nuvens, com uma atmosfera de paz e tranquilidade. Ele perguntou: Eu morri? Parte 7. A cidade de plástico. Enquanto o rato estava nesse plano desconhecido, Félix, o cachorro Rick e o abutre, que ainda não tinha nome, buscavam por ele na cidade. Eles seguiram um velho carregando lixo até uma casa onde uma senhora, Dona Beth, contava histórias para as crianças. Dona Beth, conte aquela história de Aislinn, pediram as crianças. Dona Beth começou a narrar. O nome dele era um presságio. Aislinn, o sonho, a história de um homem que buscou melhorar o mundo e morreu tentando. Parte 8. Aislinn, o sonho de um mundo perdido. A história voltava para o ano de 1867. Aislinn era um rapaz de cabelos brancos que chegou à cidade com o objetivo de acabar com a fome. Ele foi ao castelo propor ao rei João que passasse as terras para alguém mais justo. No caminho, cruzou com um homem de capuz negro e uma cicatriz no rosto, que sussurrou: Desista. O rei João riu de Aislinn e revelou que já tinha aceitado a proposta do homem de cicatriz. Aislinn foi expulso do castelo sob ameaça de morte. Ele passou a viver com Beth, observando a decadência do reino, até que decidiu liderar o povo em uma revolta. Parte 9. A grande morte de Aislinn. 3 anos depois, em 1870, Aislinn convocou os moradores para depor o rei. Na porta do castelo, quem saiu não foi João, mas o homem da cicatriz, Július III. Eu sou o rei agora, proclamou Július. Ele e Aislinn travaram um duelo de espadas. Aislinn era superior e venceu a luta, mas em um ato covarde, Julius usou uma adaga envenenada e atingiu o peito do herói. Aislinn caiu morto, murmurando. Queria tentar de novo. Parte 10. O reencontro com o Criador. No plano espiritual, o rato estava diante de Deus. Eu sou o Criador. Escolhi você novamente para uma missão. Foi então que Deus revelou que todos os seres renascem sem lembranças, mas que o rato era seu enviado original. Revelou também as vidas passadas dos seus amigos. Rick era um veterano de guerra. O abutre, uma pessoa traída. Félix era o rei João, orgulhoso e deposto. O rato despertou na casa de Beth bem no momento em que uma fumaça verde começou a sair da usina.
Era o sinal do fim dos tempos. Parte 11. Fragmentos de uma alma antiga. O rato avisou aos seus amigos sobre o perigo iminente. Dona Beth, vendo no pequeno animal o mesmo olhar destemido de Aslin, entregou-lhe um presente, uma caixa com um anel e um bilhete. Quando alcançar seu objetivo, coloque sua mão nele e faça um último pedido. O grupo seguiu para a usina, passando pelas ruínas do antigo castelo da história. O abutre finalmente ganhou um nome. Xavier. Eles subiram por uma janela, usando galhos secos prontos para a batalha final. Parte 12. A verdadeira identidade de Julius. No topo da usina, um homem que parecia ter 30 anos saiu das sombras. Era Julius III. Então você voltou? Disse ele. O anel do rato brilhou ao vê-lo. O pequeno roedor ousou e se transformou-se novamente em Aisling. Julius revelou o destino do antigo rei João. Esse gato é o rei João. Ele só me pedia ouro, então o deixei para trás. Aisling perguntou quem era Julius de verdade. O vilão respondeu com uma aura sombria. Eu sou um demônio. Parte 13. Final. A Grande Névoa Verde. Assim que Aisling ouviu que Julius era um demônio, uma enorme explosão abalou o topo da usina. O céu escureceu e uma névoa turva e verde cobriu tudo. Julius riu. Daqui a 120 anos, meus amigos sairão do selo na Floresta das Sombras, no Terceiro Reino. Essa névoa impedirá qualquer um de fugir do planeta. Toda a humanidade está perdida. Julius partiu para cima e derrotou Aisling, sacando uma espada mágica que apagava a alma para sempre. Mas antes do golpe final, Félix Xavier e Rick derrubaram um tonel de radiação sobre o vilão. Julius foi esmagado. Aisling pegou a espada mágica e perguntou sobre a névoa. Ela puxará cada humano para o portal dos demônios. Zombou Julius em seus momentos finais. Aisling desceu a espada e matou o demônio, que virou fumaça preta e se juntou à névoa verde. Félix, recuperando suas memórias de rei, pediu perdão a Aisling. Me desculpe pelo que fiz naquela época. Pode me matar se quiser. Aisling respondeu suavemente. Agora você recomeçou. É praticamente outra pessoa. Xavier, sempre ranzinza, resmungou. Só eu que tenho uma história chata? Os amigos começaram a rir. E Rick completou. E pensar que eu virei um cachorro? Reunidos no topo do morro, eles observaram a usina explodir, enquanto as pessoas da cidade vizinha desapareciam na bruma. Para onde foram a Dona Beth e as crianças? Perguntou Félix. Acredito que eram espíritos que nos guiavam em nossa missão, explicou Aisling. Xavier refletiu. Então foi por isso que Julius perguntou se os conhecíamos? Ele é um demônio e consegue ver espíritos, assim como nós. Por estarmos nessa missão, Aisling então perguntou sobre o futuro de cada um. Félix decidiu voltar para proteger Júlia. Rick escolheu retornar ao seu lugar de origem, prometendo voltar quando precisassem. E Xavier decidiu seguir o herói. E você, Aisling? Questionou Félix. O poder do anel acabou. Vou viajar para as terras que Julian mencionou. Não sei se posso confiar na informação, mas é a minha única pista. Também também buscarei uma velha amiga que deve estar viva. Cada um seguiu seu rumo.
Aslin, observando o céu carregado, sentenciou com um rosto destemido: Esta será minha última batalha, antes de eu desaparecer. Rumo ao terceiro reino. Final do capítulo 1. E foi isso, pessoal. Essa história foi meio picotada, meio cortada, mas foi por causa que eu, na hora de editar, pessoal, deu bem errado. Então, praticamente deu para poder entender a história. Então, pessoal, deixa muito like, se inscreva aí, me siga na página do Facebook, no Kawaii também me siga aí, no TikTok, mesma coisa. TikTok, negócio complicado. E até a próxima história, né?